Eu quero que você abra no livro de Êxodo. Pastor, onde é que fica o livro de Êxodo? É o segundo livro da Bíblia, tá bom? Significa saída. Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Eu quero que você busque o capítulo 35. Procure aí. Capítulo 35 do livro de Êxodo. E que você procure comigo o versículo 30. Nós vamos ler a partir do versículo 30. Tá certo? Quem já encontrou, diga graças a Deus. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência, em todo o artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro, e em prata e em cobre, e em artifícios de pedras para engastar, e em artifícios de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador, em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino e do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. É esse também que você leu? Eu vou ler mais uma vez só o versículo 31. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e em ciência, em todo artifício. Tá bom? Coloca a tua Bíblia agora sobre o teu assento. Coloca as tuas mãos sobre o teu coração. Fale para Deus o que você veio buscar nessa manhã. Fale para Deus como você está. Coloca diante de Deus a tua ansiedade, a tua preocupação, aquilo até mesmo que você ainda vai resolver nesse dia ou nessa semana. Se coloca diante de Deus agora, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi lida e vai ser pregada agora. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira, e fala de uma forma poderosa, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, no nome de Jesus. Agora vamos aplaudir bem forte. Vamos aplaudir bem forte a esse Deus Todo-Poderoso. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Amém? Agora pode tomar o teu assento. Já olhe para essa pessoa que está do teu lado. Olhe bem nos olhos dela. E fale assim para ela: não converse comigo. Tá certo? Olhem todos para cá. É interessante o que a Bíblia diz nesses textos, nesses versículos. Diz que o Espírito de Deus, você vê o versículo 31, o Espírito de Deus, ele está com, na tua Bíblia, ele está com E maiúsculo ou um E minúsculo? Não está maiúsculo? Então, quando é um E maiúsculo, significa o próprio Espírito Santo. Ele diz, deixa bem claro, né? Que é o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele encheu aquele homem, aqueles homens para fazerem a obra. Deu sabedoria, deu entendimento, deu ciência, para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em artifícios de pedra. Porque muitas vezes nós estamos acostumados a ouvir que o que nós devemos buscar do Senhor são os dons do Espírito, mas dons espirituais. Mas a Bíblia está dizendo que Ele também dá dons, não só espirituais, mas também mental, físico. Para quê? Para que você possa exercer até mesmo uma profissão. Você sabia que o Espírito Santo que nos dá essa sabedoria e o entendimento? Preste bem atenção, versículo 34, ó. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros. Então, Deus, Ele chama Moisés para que Moisés trouxesse o povo para construir a tenda, para construir o tabernáculo.
seriam muitos objetos, seriam muitas coisas a serem feitas, de ouro, de prata. Mas quem iria fazer? Quem teria essa aptidão para essa obra, para fazer os ornamentos da tenda? Aí Deus chama alguns homens e derrama do Espírito Santo naqueles homens, para que eles pudessem fazer aquela obra. E como era muita coisa, o que ele diz? Olha, esses homens aí, o Bezalel e seria o Aholiabe. Esses homens é que teriam essa missão de fazer a obra, mas também do quê? De estar ensinando a outros. A gente vê pessoas, artesãos, por exemplo. As pessoas fazem algo com argila, fazem algo também com outros materiais. A gente vê aquelas peças que são muito bonitas. Sim ou não? Ali também é um dom de Deus. Para ensinar também, às vezes você tem esse dom de ensinar. Porque ensinar algo a alguém é um dom. Você tem que saber ensinar a pessoa, incutir dentro dela o entendimento daquilo que você está ensinando. É também um dom de Deus. Amém? Então o que nós estamos entendendo nessa manhã é que esses dons, os dons do Espírito Santo, não são apenas dons espirituais. Claro, que se nós conhecemos ao Senhor e buscamos a presença de Deus, de acordo também com a nossa busca e com a nossa fé, vai depender disso também. Agora uma coisa importante, por que que ele encheu aqueles homens de tanta sabedoria e entendimento, até mesmo para ensinar os outros? Para que fizessem o serviço da casa de Deus. Deus, ele não vai encher uma pessoa do Espírito Santo para a pessoa ficar parada. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que já se colocar para Deus para ser útil para a obra de Deus. Às vezes a pessoa ela quer o dom, por exemplo, de pregar a palavra. É um dom de Deus. Eu estava falando para os irmãos ontem à noite, que quando você sobe nesse altar para pregar a palavra, não é você não está pregando a sua palavra. É a palavra de Deus, é Deus que vai falar através da tua vida. Então você também, pastor, eu queria o dom da palavra. Pastor, eu queria o dom para evangelizar. É um dom de Deus também. Agora, Deus ele não vai dar um dom para você ficar estagnado e não usar. Para você querer se achar melhor do que o outro. Eu sou uma pessoa espiritual. Eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Como se você fosse melhor do que a outra. Deus não vai te dar. Pode ter certeza disso. Deus não vai te encher do Espírito Santo dessa forma. Agora, se você quer ser útil para fazer a obra de Deus, pastor, eu queria tanto ser cheio do Espírito Santo, ser uma pessoa espiritual para evangelizar a minha família. Aí Deus vai te usar, com certeza. Ele quer usar as pessoas. Eu costumo dizer para os irmãos, o mais interessado de que eu e você estejamos cheios do Espírito Santo, não é nem nós mesmos, é o próprio Deus. Ele é muito mais interessado do que nós. Agora, ele vai encher a pessoa do Espírito Santo para ser usado na obra de Deus, para ser útil. Porque aqueles homens, eles foram chamados para fazer a obra do Senhor e até para ensinar outros. E eles fizeram a obra e depois foram mostrar para o Moisés. E o que foi que o Moisés fez? O Moisés, ele olha tudo aquilo que foi feito e ele vai dizer que estava tudo certo. Ele vai analisar que tudo aquilo que foi feito da maneira correta. Então Deus vai nos dar esses dons. Quem ensinava mais na Bíblia? Jesus ensinava muito. Os profetas ensinavam porque eles tinham esse dom. Que o profeta Eliseu, ele tinha uma escola de profetas. Interessante, né?
Ele ensinava pessoas a serem profetas, a profetizarem. Pastor, mas o que é que ele ensinava? O que é que uma pessoa precisa para ser um profeta? Precisa conhecer a Deus, sim ou não? Precisa ter comunhão com Deus, precisa orar. Tudo isso ele ensinava aqueles jovens profetas, que seriam no futuro, os futuros profetas. Mas ele dizia uma coisa importante: olha, é importante que você ore, é importante que você conheça a palavra, mas também você tem que ser cheio do Espírito Santo. É bom que você também seja cheio do Espírito Santo. É bom que você tenha conhecimento, é bom. É bom que você ore, é bom. Mas também é essencial que você seja cheio do Espírito Santo. Amém? Então, eles tinham esse dom de ensinar para os outros, como os profetas, como os apóstolos. Os apóstolos, quando eles foram mandados pelo Senhor, como foi que o Senhor falou? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que é pregar o evangelho? É ensinar sobre a palavra de Deus. É você mostrar para as pessoas que o Senhor Jesus irá voltar. É você também conhecer. Então os profetas, os apóstolos, eram pessoas que ensinavam a palavra de Deus. Será que todos os apóstolos, eles tinham uma boa cultura? Não. A grande maioria eram pescadores. O próprio apóstolo Pedro, ele não era um pescador, mas ele não foi muito usado pelo Espírito Santo para que pessoas fossem salvas, sim ou não? Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. O Senhor Jesus, ministrando para os apóstolos e seus discípulos, ele falou: olha, muitos de vocês vão ser perseguidos. Muitos de vocês vão ser até mesmo presos. E eles vão pedir para que vocês se defendam e falem, porque vocês estão agindo dessa forma, porque vocês pregam sobre esse Jesus. E Jesus ainda diz mais: olha, mas não se preocupem, porque no momento que eles quiserem ouvir de vocês, basta que vocês abram a boca, porque quem vai falar é o Espírito Santo. Amém? Então, quando você quer ser útil para a obra de Deus, é bom que você conheça a palavra, é óbvio. É bom que você ore também, que você jejue também, que você tenha comunhão com Deus, mas que também você tenha o Espírito Santo e também você queira ser útil para a obra. Deus não vai encher uma pessoa do Espírito Santo para você ficar parado. Você quer ser usado? Você quer ser útil para a obra de Deus? Ele vai te usar. Amém? Vamos para o Novo Testamento agora. Evangelho de Marcos. Aquilo que eu falei para vocês. Basta que você abra a boca, porque quem vai falar através de você é o próprio Espírito Santo. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 11. Evangelho de Marcos é o segundo livro dos evangelhos, capítulo 13, versículo 11. Quando você encontrar, diga graças a Deus. Diz assim: quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haver de dizer, mas o que for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas quem, amados? O Espírito Santo. Diga graças a Deus. Amém? Então, quando você quer ser útil para a obra de Deus, basta que você abra a tua boca. Basta que você abra a boca, porque naquele momento não é você que vai falar. Claro, vai sair da tua boca, mas quem vai estar falando por você é o próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Agora,
Basta que você se proponha a ser usado pelo Espírito Santo. Outro exemplo na palavra, o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, amados, foi um homem muito usado pelo Espírito Santo para persuadir aos outros. Pastor, o que é persuadir? Convencer as pessoas de que deveriam entregarem as suas vidas para o Senhor Jesus, de que deveriam deixar a idolatria, deixar o pecado e buscar mais ao Deus verdadeiro. Ele tinha essa unção de persuadir. Agora, será que era só ele? Não, era o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que quem tem o poder de convencer sobre o pecado é o Espírito Santo. Amém? Então o Espírito Santo usava muito o apóstolo Paulo. Vamos ver isso aqui? Procure comigo o livro de Atos. Você está no Evangelho de Marcos, amados. Você vai passar o Evangelho de Lucas, depois vai passar o Evangelho de João, e logo após você vai encontrar o livro de Atos, escrito pelo próprio Lucas. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu também o livro de Atos. Procure o capítulo 18. Livro de Atos, capítulo 18. Eu quero que você busque o versículo 4. Preste bem atenção. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Procure agora o versículo 12. Ainda no livro de Atos, no capítulo 18. Procure agora o versículo 12. Amém? Diz assim, ó. Capítulo 18, versículo 12. Quem já encontrou? Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: esse persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Então as próprias pessoas, elas diziam para as outras: olha, esse Paulo aí, ele convence os outros sobre Deus. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. E eles estavam, amados, chateados com o apóstolo Paulo. Porque quando o apóstolo Paulo pregava a palavra, a grande maioria das pessoas que tinham o coração aberto, amém? Para receber de Deus, até mesmo receber o Espírito Santo, você tem que ter o coração aberto. Porque senão a palavra não vai poder fazer o efeito. Então as pessoas que tinham o coração aberto, elas recebiam daquela palavra, e o que acontecia? Aquela palavra convencia elas de que elas deveriam se converter ao Senhor Jesus, deixar a idolatria, deixar o pecado, para buscar somente ao Deus verdadeiro. Então os religiosos diziam: olha, ele persuade, ele convence as pessoas a buscar a Deus. Ah, eu estou chateado com o George, porque aqui no trabalho todo mundo está se convertendo por causa dele. Ah, eu estou chateado com o George, porque onde ele está, ele prega a palavra. O mais importante é que você esteja agradando a Deus. A própria Bíblia diz que é melhor agradar a Deus do que os homens. As pessoas podem te chatear com você, até mesmo da tua família, sim ou não? Quando você prega a palavra: ah, essa pessoa só fala em Jesus, essa pessoa só fala em igreja, que você tem que ir para a igreja, ah, você é muito chato. Mas quando essa pessoa estiver num momento difícil, ela vai se lembrar daquilo que você falou, sabia? Porque quando você fala da palavra de Deus, você está lançando uma semente. Aí você lançou aquela semente, ela vai pensar assim: olha, se aquilo que aquela pessoa for verdade, eu entendi que Deus pode mudar
a minha vida também. Aí o que é que ela faz? Deus, olha, eu ouvi um dia uma pessoa falar que o Senhor pode fazer dessa forma. Se o Senhor fizer agora comigo, olha, a partir de hoje eu vou te servir. Isso aconteceu comigo. Você vai ouvir na palavra e quando você está no momento difícil, você faz um voto com Deus. É assim ou não? Não foi assim que o Jacó fez? O Jacó ia saindo da sua cidade, ele foi saindo daquele lugar, perseguido até mesmo pelo seu irmão, o Esaú. E ele fez um voto com Deus dessa forma: Deus, olha, eu já ouvi falar do Senhor. O meu pai, o Isaac, já falou sobre o Senhor. O meu avô, Abraão, falava muito sobre o Senhor. Mas eu quero também te servir. Por isso eu te peço uma ajuda agora. E eu faço um voto com o Senhor. Que se o Senhor for comigo, e de tudo aquilo que eu preciso, o Senhor me ajudar, me guardar nessa viagem, e me trazer em paz para a minha casa de volta, eu vou te servir. E de tudo aquilo que vier nas minhas mãos, eu vou te entregar o dízimo. Não foi esse voto que ele fez com Deus? Deus o protegeu, Deus o abençoou, Deus abriu portas e Deus fez muito mais. Transformou até mesmo o coração do Jacó. Porque quando ele voltou para a sua casa, 20 anos depois, o nome dele já não era Jacó. Como era? Israel. O nome dele já não era o Jacó, porque Jacó significa usurpador, enganador. Aí Deus mudou o nome dele para Israel. Israel é aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Amém? Então aquele homem, ele foi transformado porque ouviu. O pai dele pregava para ele, o avô dele falava também sobre a palavra. Por isso, lá na frente, ele se converteu ao Senhor. Então fale, não tenha medo de falar sobre a palavra de Deus, sobre Jesus Cristo. Deixa Deus te usar. Amém? Ainda no livro de Atos, capítulo 19 agora, procure aí. Versículo 26. Amém? Diz assim, ó: e bem vedes e ouvis, que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Então o apóstolo Paulo, ele pregava mesmo contra a idolatria. Ele não tinha medo. Outra coisa, olhem todos para cá. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você não tem medo de pregar, não. Amém? Até mesmo de pregar contra a idolatria. Porque você viu o que diziam lá em Éfeso? Olha, esse homem aí está pregando que os nossos deuses aqui, feitos por mãos humanas, os nossos deuses de gesso, os nossos deuses de madeira, os nossos padroeiros, não são Deus, não. Esse homem tem essa ousadia de pregar, mas ele não deixava de pregar. E esse homem mesmo de Éfeso dizia: olha, esse Paulo tem convencido muita gente a saírem de suas religiões para buscarem somente a Deus. As próprias pessoas teriam que dizer isso. Então, o que é que simboliza isso? Quando você é muito usado pelo Espírito Santo, até mesmo o diabo fala de você. Até mesmo o diabo tem que falar de você, dizer: olha, essa pessoa prega muita palavra, e a família dela toda já se converteu, agora é no trabalho, agora até mesmo ela entra numa condução e já fala sobre Deus, onde ela está, ela fala. Até mesmo os inimigos da fé, eles vão ter que analisar dessa forma. Por quê? Porque a pessoa é cheia do Espírito Santo. Então, quando você, amados, quer ser útil para a obra de Deus, Deus, ele vai te encher do Espírito Santo. Você sabe que daqui a pouco nós vamos orar nesse sentido, tá bom? O Espírito Santo de Deus, ele já está aqui. E ele quer usar pessoas.
Ele quer usar pessoas aqui. Agora, ele vai usar essa pessoa que quer ser útil, que abre o coração. Amém? Pessoas que querem do Espírito Santo apenas para aparecer, para dizer que é espiritual, é ou não é? Ah, eu sou espiritual e eu tenho revelação. Tudo isso é verdade. Agora, Deus vai dar sonho, vai dar revelação, vai dar dons de profecia, até mesmo para que você pregue a palavra, mas vai dar para aquela pessoa que quer ser útil para a obra. Não é para dividir a obra. Não é para querer ser melhor do que o outro. Amém? Então devemos buscar do Espírito Santo. Vamos ler alguma coisa mais sobre isso? Você está no livro de Atos, passe um pouco mais. Você vai passar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos e logo após vem a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Procure aí. Você vai passar um livro, o outro livro já é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Procure. Capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Então, se você quer ser útil para a obra de Deus, olha, com certeza Deus, Ele vai te usar, tá bom? Ele quer usar a pessoa assim. É do interesse de Deus que você seja usado para a obra do Senhor. Quem já encontrou a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Procure o versículo 4 aí. Amém? Diz assim: ora, há diversidade de dons. Está vendo, amado? Então há muitos dons, são diversos. Tanto na área espiritual, como também na área física, aquilo que nós explicamos, na área mental e também na área material. Tudo são dons de Deus, dons do Espírito. E ele diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Está vendo? Ele não vai dar do Espírito Santo para você ficar estagnado. Ele vai dar para que for útil. Útil para o crescimento da obra de Deus. Continuando aqui. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então é o Espírito Santo que vai fazer essa repartição. Ele que vai repartir os dons como Ele quer e para que for útil. Então Deus, Ele vai querer usar pessoas. Ele vai querer capacitar pessoas. E você viu que agora nós estamos falando de dons espirituais. Esses dons aqui, de 1 Coríntios 12, são dons espirituais. Aqueles dons que nós falamos lá no livro de Êxodo, eram dons materiais. É uma diversidade de dons, mas é um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Há pessoas que têm o dom do amor. Pessoas que ajudam as outras. E esse amor que a Bíblia diz, é o amor ágape. Aquele que você vai ajudar ao outro sem nenhum interesse. É o amor que Jesus teve por nós. Mesmo sabendo que nós iríamos o rejeitar, mesmo sabendo que o mundo o iria rejeitar, Ele entregou a vida por cada um de nós. É o que a Bíblia diz que é o amor ágape. Porque o amor, no Novo Testamento, como é uma palavra grega, tem diversos sentidos.
Tem o eros, né, que também é uma palavra grega. Que tipo de amor é esse do eros? É o amor sexual do homem pela mulher. É o eros. Mas esse amor é o amor ágape. Esse amor que a Bíblia diz que é um dom. Tem pessoas que têm esse dom, amados. E mais, a Bíblia diz que nós podemos ter muitos dons, mas se não tivermos amor, tudo isso aqui seria em vão. Estarmos aqui nessa manhã buscando do Espírito Santo e conhecendo mais a palavra de Deus. Se não fizéssemos isso com amor, isso aqui tudo seria em vão. Sabia disso? Devemos buscar desse dom, de você amar. Amém? Agora, volte um livro. Você está em 1 Coríntios, vamos voltar um livro. É a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 12. Procure aqui. Capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 3, tá bom? Nós vamos ler do versículo 3 até o 8. E logo após, nós vamos fazer essa oração. Buscar do Espírito Santo de Deus. Quem aqui quer receber do Espírito Santo nessa manhã? Quem aqui quer receber dos dons espirituais? Amém? Daqui a pouco nós vamos buscar dos dons espirituais, dos dons materiais. Amém? Os dons do Espírito Santo. Capítulo 12, a partir do versículo 3, diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber. Ele diz, olha, não queira ser melhor do que o outro, não é isso? Mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Se o teu dom é de ensinar, ele diz, haja dedicação. Olha como é importante essa palavra, a dedicação. Eu sei que você já ouviu isso. Não tem um ditado que diz que a pessoa já nasce com um dom? Já nasce com um talento? Sim ou não? Tem pessoas que já nascem com alguma aptidão, algum talento que Deus dá. Mas você não tem que trabalhar esse talento? Não tem que moldar esse talento? É como se fosse uma pedra preciosa que aquela pessoa encontra, mas ela não vai ter que lapidar para que ela fique ainda mais bela. É dessa forma. Você já tem uma aptidão. Deus te deu um talento. Mas é necessário que esse talento tenha que ser trabalhado. É o que ele está dizendo aqui. Amém? E ele diz, ou o que exorta, use esse dom em exortar. Exortar o que é? É falar para você, olha, se converta. Olha, deixa o pecado. É você de vez em quando dar um puxão de orelha. Deus trabalha muito nesse sentido. Às vezes eu prego muito. Ah, pastor, o senhor nunca prega sobre prosperidade, não? Eu prego sim sobre prosperidade. Mas, eu digo sempre, olha, se converta. Busque a Deus que as coisas vêm. Eu não prego só prosperidade, que você vai ter isso, vai ter aquilo. E se você perder a tua salvação? Deus vai cobrar de mim. Eu prefiro falar para você que você se converta. Eu prefiro falar para você que você busque mais a Deus, porque o Senhor Jesus está voltando. E a Bíblia é bem clara quando diz, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você quer ter o teu carro, a tua casa, a tua bênção, não se preocupa. Fica junto de Deus. Obedeça a palavra de Deus que Ele vai te dar. Isso aí vem naturalmente. Mas não queira colocar o carro na frente dos bois, como diz. Por isso eu prefiro exortar mesmo. Deus me deu esse dom. De estar sempre buscando uma palavra para puxar a orelha dos irmãos. Nem que não agrade a muitos. Nem que não agrade a muitos. Eu prefiro agradar a Deus. Nem que eu não agrade a você em ministrar a palavra. Ah, pastor, às vezes o senhor prega muito pesado. Mas é melhor
É melhor, por quê? Para que você esteja sempre alerta em buscar a Deus, para que você não perca a tua salvação. Tá certo? É melhor, mas é melhor. Então ele diz, tem pessoas que têm esse dom de exortar, né? E o que reparte, façam com liberalidade. O que preside com cuidado e o que exercita misericórdia com alegria. Amém? Então cada pessoa tem um dom. Se você exercita esse dom da misericórdia, de ajudar as pessoas, faça isso com alegria. Tenha sempre o teu coração aberto, porque Deus, Ele vai estar contigo. Amém? Então vamos ficar todos de pé e vamos aplaudir. Vamos aplaudir bem forte essa palavra. Aplauda bem forte essa palavra nessa manhã. No nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja?